de forma quase que totalmente eficiente. Esse processo, esse tempo, essas modificações formam o processo de maturação. Todos os nossos órgãos passam por isso. O ser humano é um dos... Como é que se eu pego essa criança e submeto-a a um treino de adulto, eu estou dando uma carga de trabalho a ela muito superior à condição dela. Isso vai criar uma sobrecarga que pode provocar um prejuízo para o resto da vida até, em alguns casos. Então, a nossa conversa hoje é sobre considerar esse aspecto da maturação para que a gente possa ajustar melhor as categorias, o treino, o trabalho, as solicitações dessas crianças. Nós temos que pensar que, dentro do futebol, nós estamos trabalhando com seres humanos. E, antes de tudo, a preservação da integridade, da qualidade de vida desses indivíduos deve ser a nossa orientação maior. Em primeiro lugar, o rendimento é uma consequência disso aí, uma das consequências. Então, se a gente preserva essa qualidade, indiretamente nós já estamos trabalhando pelo rendimento. E no caso do esporte, não só do futebol, de uma forma geral, seria o ponto de partida. A nossa conversa, olha só, a gente é uma conversa. Então, alguma questão que vocês queiram perguntar ou fazer alguma observação, ou até qualquer coisa sugerir, estamos aqui para tentar conversar a respeito do tema, para ver se a gente consegue tirar um pensamento que leve em consideração isso. No mundo esportivo, quer dizer, eu falei que lá em 1927 o pessoal já se preocupava com a questão da criança. O grupo de pediatras lá estudando maturação e tal, estudando criança, identificou essa questão da maturação. Bom, ele vem estudando pelo âmbito da medicina, da pediatria, perfeito. Só que mais à frente, um desses médicos se interessou pelas questões de crescimento e aí começou a associar isso. E nós temos aí, pelo menos, quer dizer, eu vou falar por mim, eu pelo menos tenho 10 anos que eu estudo as questões de maturação. Só que no meio científico isso já é estudado há muito mais tempo e tem muito material. Então o que parece ser novo, aparece hoje com o nome de biobanding ou biobanding, nada mais é do que um conhecimento que está emergindo naturalmente, é a tendência. O conhecimento surge num cantinho e ele começa a se expandir, se expandir, se expandir. Eu trabalhei durante muito tempo na graduação e sempre disse para os meus alunos, eu provavelmente não verei isso, mas vai chegar o dia em que as crianças, ao entrarem na escola, será levado em consideração não a idade biológica, que nem nós fazemos hoje, Hoje meninos e meninas com 6 anos entram na escola. Pois aí que está. A natureza é tão caprichosa que as meninas de 6 anos já são maturacionalmente mais adiantadas que os meninos. E aí vem outro capricho da natureza. O tempo nosso, o tempo cronológico de um dia, de uma hora e tal, é nosso, como nós humanos que criamos. A biologia não está aí nem para isso, a natureza não está nem aí para isso. Ela tem o ritmo dela. E aí, nesse capricho, cada um de nós tem um ritmo. Eu, quando cheguei, eu ouvi alguém falando sobre ciclo circadiano, que é a nossa relação com a luminosidade, com o dia. É o nosso ciclo circadiano. Cada um de nós tem uma. Tem gente que acorda às 6 horas da manhã, é elétrico, pronto para tudo. Tem gente que só consegue entrar no ar meio-dia. Tem gente que 10 horas da noite está caindo pelos cantos. Tem gente que 10 horas da noite está aceso. Isso é o ciclo circadiano. É uma definição biológica individual, cada um de nós tem uma. Nesse caminho, a natureza também criou o nosso ritmo biológico, que é o nosso ritmo de desenvolvimento. Isso significa que dois meninos com 6 anos de idade cronológica não
obrigatoriamente desenvolveram os 6 anos. E aí, o que a gente já verificou, já constatou através de estudos aqui no Rio de Janeiro, a gente observa que 50%, metade, estão fora desse ritmo. Ou eles são mais adiantados e já viveram 7 anos, ou são menos adiantados e só viveram biologicamente 5. Quando a gente fala em metade, pensa bem, 50% das crianças que nós trabalhamos, nós estamos errando no trabalho com elas. Porque nós estamos dando ou aquém ou além do que elas são capazes de enfrentar. Então, essa preocupação, né, essa visão, né, esse conhecimento, é importante que a gente absorva, que a gente entenda, para que a gente possa partir para alguma coisa mais consistente em termos de ciência. Ouvi dizer que a gente teve uma boa discussão sobre a questão da ciência pela parte da manhã, mas eu sou cientista, não tenho nem o que falar sobre questões de ciência. Eu sou a favor da ciência. A ciência erra, sim. A ciência erra. Mas seguramente os erros da ciência são menores do que os erros do empirismo, né? Uma prática sem fundamentação. Disso eu tenho certeza absoluta. Então, vamos procurar ver o que há de melhor dentro da ciência, obviamente, e tentar aplicar isso da melhor forma possível. E aí nós precisamos conversar com vocês, contar com vocês colocarem para a gente quais são as dúvidas, quais são as dificuldades, até da questão de como vocês estão entendendo isso, para que a gente possa conversar um pouquinho mais. Pode? Professor Júlio, prazer em revê-lo, sou aluno na graduação na UERJ, assim como tive a oportunidade de conviver com alguns profissionais que aqui estão, principalmente aí no palco. E assim, quando o senhor fala de maturação, eu hoje trabalho para a área de análise de mercado. Eu vou trazer um exemplo que talvez o Daniel seja a pessoa mais competente a falar, porque envolve uma conta que você está, que é o atleta do Palmeiras, né? Tá? E assim, a gente vê que o mercado de futebol hoje, ele mudou em nível comercial, porque os atletas faziam o seu melhor contrato, o seu ápice de maturação, que seria maturação em todos os sentidos, né? Técnico, também fisiológico, por volta de 26, 27 anos. E hoje, no máximo até 23 anos, em média, ou seja, 4 anos a menos, os atletas fazem seus melhores contratos. Por quê? Eles começam a fazer os primeiros grandes contratos a partir de 16 até 19 anos. Eles fazem os primeiros grandes contratos, que são os seus primeiros contratos que já os credenciam a ser atletas profissionais de futebol, que mesmo ainda tendo uma faixa etária para jogar na categoria de formação, na categoria de base, eles já estão no departamento de futebol profissional, no departamento de futebol onde fica o time principal. Então, a minha colocação é a seguinte: qual o nível de impacto que isso tem, já que, como o senhor colocou, é necessário um período básico de 20 anos para esse desenvolvimento modular, né? Então, assim, quando você tira aí 25% desse período, ou 20% desse período, onde a partir dos 15 anos, 16 anos, esses jovens já começam a descontar, já começam a chamar a atenção no mercado, e as equipes internacionais, sendo equipes de maior poder econômico, vêm com força para valorizar esses atletas, os clubes, até para que possam potencializar esse valor, colocam ele na vitrine, expondo ele a uma submissão de um nível de jogo. A gente já hoje mais cedo ouviu falar sobre intensidade, força, etc., mas assim, um nível de jogo que é diferente de um nível de maturação que ele está acostumado a enfrentar, ele está padronizado dentro de uma categoria, dentro de uma faixa etária cronológica, que muitas vezes é associativa e outras vezes não. Só que, de certa forma, esse atleta ele se destaca, ou seja, por uma condição técnica, ou por uma condição física, ou pelos dois. Então, assim, eu trouxe o exemplo dele, que é um exemplo que hoje chama mais atenção, porque o treinador da equipe principal já disse que, em muitos momentos, não vai colocá-lo, né? Porque hoje o clube tem toda uma estrutura, tem um elenco forte, mas talvez se esse mesmo atleta tivesse no outro clube uma saúde financeira deficitária, ele seria a mola de salvação, entendeu? Então seria jogado à arena para que ele pudesse acabar sendo a solução dos problemas, ou para que pudesse gerar um negócio imediato e esse clube pudesse ter aí uma saúde financeira, mesmo que fosse temporária. A gente acaba às vezes não negociando bem, porque a gente vende ainda não maduro no sentido geral da palavra,
ou às vezes acaba colocando num ambiente onde ele não está fisiologicamente maduro, preparado para aquilo. Então, Marcelo, que eu queria trazer. Marcelo, esse é um dos grandes problemas que eu acho que todos aqui já passaram. Acredito que vocês também passam no clube de futebol, né? A maioria dos clubes no Brasil tem uma deficiência financeira grande. Então, esse atleta com 15, 16 anos, 17 que está subindo profissional, a visão do clube é financeira e acabou, né? O atleta tem uma capacidade técnica demonstrada acima da média nas categorias de base. Esse é um problema, né? Que você avalia, pô, o cara é muito bom na categoria de base. Ele tem 15 anos, sobe para o profissional, né? Todo mundo aqui tem essa experiência, cada um vai falar um pouquinho sobre isso. Carga de treinamento, como o professor Astrologio já falou, é completamente diferente. O nível de exigência física, fisiológica, e a gente esquece muito da mental, que é importantíssima, né? O garoto está ganhando R$2, passa para o profissional, vai ganhar R$100, complica, né, a cabeça dele. Ele tem que sustentar uma família que depende dele. Então, essa tomada de decisão é muito complicada, né? Então, a gente que trabalha na parte de médica, de ciência, de fisiologia, isso é muito complicado e tem que ser muito discutido, né? O ideal é que o clube passasse por essa discussão, reunisse os profissionais qualificados para dentro desse conhecimento, para ser tomada uma decisão sobre esse assunto. Eu vejo que muitas das vezes isso não acontece. Sobe o garoto e coloca o garoto para jogar. O garoto vai ter uma lesão que pode abreviar a carreira dele, física e mental, né? E aí, grande chance desse garoto não corresponder no início ao que o clube está precisando, está querendo. Você jogar num clube grande do Brasil, no Maracanã, por exemplo, botar um garoto de 15, 16 anos para jogar um Fla-Flu, por exemplo, esse garoto não tiver um rendimento bom, você tem a pressão toda da torcida do Flamengo, do Fluminense em cima desse garoto, pode acabar com a carreira desse garoto. Então, o Márcio já vivenciou isso muito tempo lá no Fluminense. Eu vou contar só uma historinha rápida de um atleta lá do Fluminense, que nas categorias de base ele voava. Na época, eu falei lá no Fluminense que a maturação dele era adiantada, por isso que eles tinham essa predominância física e mental sobre os outros atletas. Ele realmente chegou um determinado momento que programa de televisão, bem amigos, bem isso, atleta titular, vai ser titular da seleção brasileira, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo. E eu bati muito nessa tecla, eu falei, a maturação dele é adiantada, quando ele estiver na equipe profissional, ele vai ter dificuldade para jogar. Ele vai ter dificuldade, mesmo que ele leve um tempo de treinamento, ele vai ter dificuldade, não vai ser tão simples assim. Bom, pois bem, ele fez um jogo no profissional, que ele fez 2 ou 3 gols, fora aqui do Rio, aí pronto, aí veio toda a imprensa, veio todo mundo em cima dele. Hoje esse atleta não está jogando, não alcançou o que ele poderia alcançar, porque ele chegou no profissional antes da hora, né, mas por uma necessidade do clube ele teve que chegar. Entendeu? Então isso acontece muito. Muitas crianças, atletas se perdem no meio do caminho exatamente por essa tomada de decisão, que eu até entendo a necessidade do clube, né, mas a gente tem que sempre bater firme nisso. Márcio, fala um pouquinho dessa tua experiência aí lá no Fluminense, você vivenciou isso aí muitas vezes. Boa tarde. Realmente, o que o Gustavo está falando faz sentido, e toda a explanação aqui do amigo Astrogildo, do colega aqui de longa data, a questão maior que eu vejo é a seguinte. Estão escutando bem? Então, né? Alô? A questão maior é a seguinte, o problema, ele ultrapassa a esfera do conhecimento técnico, né? Justamente bem colocado pelo Marcelo, corroborado agora pelo Gustavo. O que a gente tem que ter em mente é que justamente a gente tem que ter um pensamento longitudinal. A gente tem que pensar no atleta
com o tempo de carreira dele. E eu vim pensando, desde quando eu fui convocado aqui para o bate-papo, eu vim pensando, isso está muito bem estruturado já no futebol de base. Eu venho há alguns anos já militando na base. Eu comecei no futebol profissional, mas fui para a base cedo, e de lá a gente fez bons trabalhos, boas publicações, implantamos bastante coisa no futebol brasileiro, né? Linhas de condutas que não existiam, tabelas normativas classificando os atletas em quaisquer valência que fosse. Hoje existem as tabelas normativas, que foi doutoramento do meu amigo lá que trabalhou comigo no Fluminense, do Ricardo. Então, o que a gente pensa? Dentro dessa miscelânea toda, o que a gente pensa? A gente pensa, saiu um artigo muito interessante, quando digo agora, que foi um pouquinho antes da pandemia, que ele diz o seguinte, que o jogador só vai ser longevo, e isso a gente tem que virar ampulheta, quando ele começa a formação, até o final da carreira dele. Tem um jogador no Japão, jogador de 53 anos, quase não entra, mas está lá, está contabilizado. Pelo menos ele estava no site até novembro de 2021, vinculado ao clube lá. E eu busquei, a gente tem alguns casos aqui no Brasil de 44 anos, 43, a gente tem os casos. A gente tem o FON, que foi até os 44, se não me engano, né? Então a gente tem os casos de jogadores longevos. Agora, para que isso aconteça, a gente tem que tomar cuidado desde a época lá da formação da base. Agora, tem que ter a boa vontade também de quem... É muito importante que quando a gente tem esse tipo de fala, é que tenham gestores ouvindo a gente, né? Eu fui estudar gestão porque isso me incomodava muito. Eu resolvi estudar gestão porque eu queria entender a cabeça dos gestores e eu queria, de qualquer maneira, fazer parte de argumentação. E estudei bastante gestão, venho desde 2015 fazendo cursos de MBA, formação de gestão também, porque eu queria entender a mente de como o futebol é gerido. Eu tive algumas decepções ao longo do caminho, porque a gente não pode só ver a ponta do iceberg, a gente vê todo o construto que vem. E quando a gente olha para trás e a gente vê o que já foi feito, vocês sabiam que já tem algoritmos que dizem a probabilidade do jogador vingar ou não? Já é óbvio que esses algoritmos vão tomando força, quanto mais tempo o cara está. Exatamente. E por que não se usam esses algoritmos? Nós mesmos já fizemos alguns. E por que não se usa, por exemplo, uma pergunta que ela é ridícula. A gente, para formar um atleta olímpico, a gente precisa de 10 horas. Mais ou menos isso, né? 10 horas. O jogador de futebol é a mesma coisa. Ah, professor, eu conheço esse cara ali que está no Vasco, que foi descoberto aos 16 anos. Ele vai ser um fora da curva, totalmente fora da curva. Porque quem está dentro de um clube estruturado, dentro de um clube realmente que vem formando literalmente, como se fosse primeira série, segunda série, terceira série, e com tudo bem mapeado, tudo que tem que ser feito, de ordem fisiológica, de ordem psicológica, de ordem cognitiva, né? Existem hoje trabalhos cognitivos. Uma pergunta que ninguém faz: quanto tempo você já pratica futebol de forma formalizada, redundante, né? De maneira formalizada? Quanto tempo você já está federado? Quais os clubes que você já jogou? Né? Quanto tempo? Porque hoje, quando chega um atleta no sub-16, no mínimo, ele vai ter essa dor de cabeça, de não entender quando um treinador, eu fico impressionado, crianças de 14, 13, 15, 16 anos, já quando chega um treinador, e ele fala, olha, vamos trabalhar em bloco alto, vamos fazer uma transição intersetorial, vamos fazer aqui uma cobertura dupla. Se fosse numa outra época, ninguém entendia nada, se começasse a jogar bola com 16. Né? Hoje também é difícil, apesar de já ter alguma divulgação. Então a gente precisa entender que é muito mais complexo, Marcelo. Teve essa discussão na época do Fluminense que a gente não colocava jogador, que a gente não conseguia vender jogador de mais de 50 mil euros, 50 mil dólares, 15 mil dólares. Por quê? Se o que a gente formava já tinha uma construção, passando por várias seleções, e aí, Marcelo, o comercial do Fluminense vendia mal, não tinha outra explicação. Se a gente tinha muito mais gente em seleções de base, e jogadores que a gente via de altíssima excelência, e quando chegava a hora de vender, o Fluminense vendia mal, cara, como é que você valora o atleta? Né? Um atleta de base existe o consenso. Jogador de até 1 milhão de euros é X, de 1 a 3 milhões de euros é jogador nível B, de 3 a 5 milhões de euros é nível... Desculpa, ao contrário.
É D, C, A, B. E acima de 5 milhões de euros é jogador nível A. Aí eu pergunto para vocês, quantos jogadores no clube de vocês hoje tem acima de 5 milhões de euros? Existe essa prospecção, considerando-se que quanto mais cedo, pior é o diagnóstico, tá? Ainda vamos considerar isso, tem que ter esse fator de correção. Você vai sendo mais assertivo no final dessa formação. Então, isso tudo tem que ser pensado. E por que não vender também jogador nível C, nível D? Se você tem um elenco de 400 atletas, e você sabe que você tem 5 hoje, 5 potencial para ser jogador de nível A, e o que se vai fazer com o resto? Vamos encaminhá-los para os clubes menores, pode ser que ele tenha um desenvolvimento. Então, o problema é muito maior. E uma outra coisa também que eu queria chamar a atenção para vocês, aproveitando esse início de papo, saiu esse artigo que eu falei que eu me perdi aqui, em 2016, se não me engano, que ele diz que quando os gestores dos clubes prestarem atenção no departamento de saúde e performance, como consequência, a gente vai ter resultados extremamente mais eficazes. Digo isso porque esse mesmo artigo ele aponta, quando o gerente, quando o presidente, quando a cúpula entende e pergunta ao departamento, escuta o departamento, a gente tem esse jogador no maior número de partidas e no maior número de treinos possíveis, por uma simples questão de estar se aplicando o conhecimento científico. E ele tem que ser transdisciplinar, se não adianta ser só multidisciplinar. Todo clube tem departamento médico, fisioterapia, fisiologia, psicologia, assistente social, se as partes não conversam. Essas partes, elas têm que conversar. Talvez essa é a minha maior briga nos 10 últimos anos. Eu já estou no futebol de base desde 2006. Então, se as partes não conversaram, não adianta nada ter essa multidisciplinaridade se elas não tiverem essa conversa. E é muito importante, nas reuniões semanais que a gente tem, nas reuniões diárias que a gente tem, até mesmo no cafezinho, como é que você pesca uma coisa sobre um atleta que você nem imaginava ter antes. Nem imaginava que aquilo pode ser a causa maior do problema dele, tá? E às vezes que o pai chega bêbado, bate na mãe, e o rendimento dele cai, o rendimento cognitivo. Você imagina, você precisa tomar 6.000 tomadas de decisão num jogo. Como é que um garoto que está perturbado vai tomar tantas decisões assim na hora do jogo? Como é que um garoto que está perturbado vai render? Que segurança? Exatamente. Então, o problema é muito maior. Então, a gente tem que alinhar esse timeline aí, essa linha do tempo. O professor Astrogildo, nossa, domina muito esse conteúdo aí, mas é verdade. Para que você tenha desenvolvimento, tu tem que ter estímulo, mas esse estímulo tem que ser oportuno, ou seja, saber estimular na hora certa. O que vai se estimular? Então, para que haja um estímulo, ele tem que ser oportuno, senão a gente não tem desenvolvimento de forma adequada. Tá bom? Valeu. Márcio, por isso que eu tenho que agradecer, a gente precisa agradecer muito ao Fernando pela essa oportunidade de 4 fisiologistas aqui, e mais alguns que estão sentados aí, poderem estar falando para treinadores. Que o treinador é a pessoa mais importante dentro de uma equipe de futebol. Então é importantíssimo que o treinador entenda de verdade a função de cada um, porque senão você vai criar um atrito, né? E a gente tem visto aí em vários lugares atrito entre treinador, fisiologista, preparador, fisiologista. Isso não existe. A gente tem que pensar como um profissional, tá? Cada um está na sua função, cada um com o seu grau de conhecimento. O que o Márcio está falando é verdade, isso precisa acontecer numa equipe de futebol, né? Precisa ter a conversa, a reunião. O professor Oswaldo Oliveira, que está aqui, eu tive o prazer e a honra de estar com ele no Botafogo, e sempre ele fez isso, a vida toda ele fez isso. O tempo todo, todos os dias no Botafogo ele fazia isso, tá? Ele reunia todos os departamentos para conversar sobre o treinamento que ele ia fazer. E ele falava para todo mundo, eu vou fazer isso, e pedir a opinião de cada um. Porque ele sabe a importância que todos que estão ali é para ajudar o trabalho dele. Que está todo mundo remando para o mesmo lado. Ninguém está querendo, eu sou fisiologista, eu vou ser contra o preparador físico, vou ser contra o treinador, vou falar que esse atleta está lesionado para não jogar. Não existe isso. Não existe isso. Está todo mundo ali em prol da equipe do treinador. Então o professor Oswaldo sempre fez isso.
Então é importante que os treinadores que estejam aqui tenham essa consciência. O importante é conversar, conversa, por que esse atleta está isso, aquilo, principalmente esse atleta que está subindo da base para o profissional. É importantíssimo que tenha esse nível de conversa. Essa transição é importantíssima. Daniel, você que está indo muito tempo no profissional, você está sempre recebendo atletas da base, como é que você vê essa transição desse garoto que está com a maturação adiantada chegando na equipe profissional? Daniel, boa tarde. Boa tarde, Gustavo, Márcio Assis, mestre Astrogildo. Uma boa tarde a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Eu agradeço ao Fernando Abnegado aí em frente à BTF. Possibilidade de rever alguns amigos. Aqueles que não me conhecem, sou Daniel Gonçalves. Hoje atuo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Faço a coordenação lá do Núcleo de Saúde e Performance, conforme o Márcio falou bem da importância da saúde e performance, isso de maneira institucionalizada nos clubes de futebol, para que a gente otimize. Acho que o clube hoje, se tratando de categoria de base, ele tem duas necessidades. Uma é o retorno técnico e a outra é o retorno financeiro. Inegavelmente, nós somos um país exportador da matéria-prima jogador de futebol. E, conforme o Marcelo Xavier colocou, o timing adequado na negociação desse jogador. Muitas vezes você tem que realmente acelerar o processo de desenvolvimento, porque o jogador, hoje, quanto mais jovem, mais valorizado ele é. Principalmente aqueles que têm a oportunidade de jogarem nas seleções sub-17, sub-20. A gente tem exemplos aí das seleções sub-17 que esses jogadores, os expoentes, eles acabam ficando muito pouco tempo aqui. Eu, particularmente na carreira, tive a oportunidade de trabalhar com alguns grandes jogadores que tiveram que subir precocemente, alguns maturados tardiamente, outros maturados aceleradamente. O primeiro case que eu dou aqui é o caso do Felipe Coutinho, que foi negociado logo aos 16 anos, na ocasião com o Barcelona, e com isso ele teve que subir, teve que ascender a categoria profissional. E aí o tema maturação, né? A primeira situação que a gente deve observar é o aspecto maturacional desse jogador, fazendo aquilo que a ciência nos mostra em termos de verificação dessa idade biológica. Então fizemos lá no Felipe Coutinho, idade óssea e os testes maturacionais lá de Tanner, etc. Na ocasião, o Felipe Coutinho tinha 16 anos, era ainda um P3, com uma idade óssea de 14,8. Obviamente que ele não tinha ainda, não só a maturação cognitiva, mental, mas muito menos física, para suportar toda aquela intensidade do jogo da categoria profissional, dos embates físicos, do torque necessário. E foi um momento difícil na carreira dele, porque tecnicamente o jogador acaba evoluindo ou não tendo desenvolvimento adequado, porque são jogadores mais potentes. Obviamente ele pensa uma ação e o jogador adversário, isso no treinamento mesmo, toma uma ação, faz uma ação que impede que ele prossiga. Isso vai tirando a confiança do atleta e etc. O outro jogador foi o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior também subiu precocemente, também negociado com o Real Madrid, na ocasião estava no Flamengo. E o Vinícius Júnior já era um caso de um atleta acelerado mais, de maturação mais acelerada. Os aspectos de velocidade muito elevados, porém ele ainda não tinha o timing do jogo, né? Então na categoria profissional, obviamente que é diferente, né? Os atletas têm mais experiência, eles conseguem tomar decisões, fazer uso de atalhos, enfim, usam o corpo de uma maneira diferente que ele não estava habituado, não estava estimulado da categoria sub-20. E a característica principal do Vinícius Júnior, que era um contra um, o drible, ele durante 6 meses ele acabou utilizando só o recurso de ataque ao espaço, da velocidade, né? Perdeu a confiança e gradativamente ele foi retomando aquilo no processo de treinamento,
Quando ele completou os 18 anos e teve a oportunidade de ir definitivamente para o Real Madrid, ele, na ocasião, era o principal jogador do Flamengo no Campeonato Brasileiro, recobrando aquela característica inicial dele. Outro atleta foi o Lucas Paquetá, o outro maturado tardiamente. Tanto é que, na transição entre o 17 e o 20, cogitou-se a possibilidade dele não prosseguir no clube, porque ele não conseguia ter o desenvolvimento técnico dentro do jogo que se esperava dele. Percebeu-se também pela maturação que ele era um atleta que requeriria um tempo maior, então foi dado esse tempo e ele foi evoluindo gradativamente, foi campeão da Copa São Paulo de Juniores no seu último ano de sub-20, mas ainda assim demorou quase 2 anos para conquistar o seu espaço definitivo na categoria profissional. E agora é o caso do Hendrick, né? Conforme o Marcelo Xavier colocou, a gente fez todas as avaliações, ele está dentro daquela que o Márcio conhece muito bem, né? Os atletas de futebol, eles são ligeiramente maturados precocemente, ou seja, aqueles que têm 15 anos, normalmente a idade biológica deles é quase 1 ano acima. Raramente a gente percebe jogadores hoje ingressos nas categorias de base que são tardios. Sempre tem que ser aqueles outliers, aqueles fora da curva, aqueles atletas com desenvolvimento técnico muito elevado para conseguir permanecer, mesmo sem ter esse desenvolvimento adequado. Só que mesmo ele tendo um aspecto físico muito elevado, aspectos de velocidade compatível com o da categoria profissional, aspectos de força verificados nos equipamentos e nas avaliações normativas que fazemos, muito elevados, ainda requer um desenvolvimento cognitivo mental, conforme o Gustavo falou, que é necessário ainda é um atleta ainda em desenvolvimento, tímido ainda no contexto do dia a dia, no interrelacionamento com os atletas, na absorção daquilo que é necessário de informação para a aplicabilidade do conceito de jogo. Então percebe-se que esse atleta ainda precisa estar jogando no sub-20, treinando no profissional. Ontem ele foi relacionado para o jogo, não teve a oportunidade de entrar porque o resultado não permitiu, a gente com o jogador a menos. E a gente acredita que essa curva final de desenvolvimento dele, até o final do ano, vai passar por isso. Sobe, desce, controla a carga lá, controla a carga aqui de uma maneira uniforme, muito baseado no contraditório. Então, o Gustavo citou bem aí a liderança do professor Valdir Oliveira, né? Conduzindo, né? Porque o treinador de futebol é o líder do processo. O protagonista são os jogadores, os protagonistas, juntamente com o treinador. Todos nós temos um papel importante, porém somos coadjuvantes nesse processo. E é muito importante quando o treinador fomenta o contraditório, fomenta o debate, institucionaliza essas questões, né, da transdisciplinaridade, né? E aí, mesmo sendo fisiologista, preparador físico, nós, como profissionais de futebol, temos a obrigação de também entender os elementos que norteiam o jogo, para auxiliar a melhor tomada de decisão possível. Então, o debate, as reuniões, essas colocações são muito importantes nas diversas áreas e nos diversos saberes que compõem o futebol. Gente, a conversa está maravilhosa, estou cheio de anotações aqui. Deixa eu ver por onde eu vou começar. Como é que vocês estão se sentindo? A gente está falando muito de idade biológica, como é que vocês estão entendendo essa questão? Vou tentar resumir, né? Pensar assim, o desenvolvimento biológico, como eu falei, a gente não nasce pronto. Nosso organismo, nosso corpo vai levar 20 anos. E a natureza é altamente caprichosa. Não corre tudo igual. Cada sistema matura num momento. Então o sistema nervoso vai ser por volta lá dos 19, 20 anos. O sistema esquelético por 17, 18 anos para 20 anos. O sistema endócrino vai ser mais cedo, com 3, 4, 5 anos a gente está maturando. O sexual, que é um dos sistemas mais importantes. Por que ele é mais importante? Porque biologicamente o ser humano, todo ser vivo, tem a função de reprodução.
Então, ele existe para reproduzir. Então, toda a orientação de formação dele é para que ele consiga reproduzir e perpetuar a espécie. Todo ser vivo. Então, é o sistema mais importante. O nosso sistema reprodutor, ele já começa a fazer diferença. As meninas maturam, em média, lembra que eu falei de 50%, varia, por volta dos 12 anos, com a primeira menstruação, com a menarca. Os meninos já maturam mais tarde, por volta dos 14 anos. Esse processo de maturação, essa fase, é chamada puberdade. Isso que é a puberdade. O que é puberdade? É quando o organismo está maturando. Então você tem uma criança, ou ela é pré-púbere e só tem característica de criança, ou começaram a acontecer uma série de mudanças do organismo, estimulada pela produção de hormônios, que é durante a puberdade, que vai fazer com que esse organismo mature. E ele alcance a condição de pós-púbere, que é para os meninos a partir dos 16 anos de idade. Então aí nós estamos vendo a diferença. Então o que significa dizer quando a gente está falando de carga aqui? Significa que se eu pego um garoto que tem o sistema esquelético ainda não preparado, ele também não tem o sistema nervoso preparado. E na hora de tomar decisão, que a gente está falando aqui, eu preciso de segurança, eu preciso de conhecimento, eu preciso de velocidade de processamento. Nada disso vai acontecer na velocidade esperada, porque o organismo dele não está pronto. Na verdade, eu queria pedir desculpa a vocês e dizer que o que a gente está fazendo com vocês, de certa forma, vai ter um custo muito alto. Por quê? Nós estamos falando de conhecimento, e de conhecimento numa área técnica, que é bastante diferente da área de gestão. Nós temos objetivos principais, o objetivo principal de cada área é diferente. Na área de gestão, o que interessa? O que interessa, gente? Dinheiro. Dinheiro. Como vem, se vai morrer, se vai ficar aleijado, se vai ter que substituir, não estão nem aí. Agora, vocês como treinadores, pensam dessa forma? Vocês concordam que é assim? E se meu atleta vai se acabar, se eu vou derrubar ele, se eu vou estourar a família dele, a gente está alheio a isso? Acredito que não. Eu acho que a gente tem uma visão um pouco diferente. Então, nossos objetivos aí são diferentes. Então, a gestão não vai ser a gestão que vai se preocupar com essa questão, não. E aí vem muito importante que foi levantado aqui, que eu adorei, que é a questão das reuniões, da participação de vocês. O Márcio chamou a atenção do estudo, né, que diz que quando os gestores prestarem atenção... Quando eles prestam atenção nas decisões do Departamento de Saúde, que é esse performance, o número de possibilidades do atleta estar disponível, seja para treino, seja para a partida, aumenta exponencialmente. Tem os valores lá. Só quando ele escuta o médico, o fisioterapeuta, o fisiologista, aumenta exponencialmente. Então, quando o pessoal está preocupado com quem cuida do indivíduo, a coisa fica diferente. E nós estamos nesse grupo que cuida do indivíduo. Qual vai ser o problema? Que nós vamos ter, como o Daniel também chamou muito bem, o treinador tem que fomentar o contraditório, porque não adianta a gente repetir o que os gestores dizem. Se nós concordarmos com ele, não vai mudar nada. Nós temos que começar a propor, mesmo que saibamos que somos voto vencido, mas a semente está plantada, nós vamos começar a discutir a questão. O alerta está lançado, para que esses gestores comecem a entender essa necessidade. Vai chegar um momento em que eles vão ver que economicamente, financeiramente, é importante para eles que olhem realmente, que escutem os departamentos que cuidam do indivíduo, não simplesmente que cuidam da questão financeira, né? Eu acho que a questão da puberdade ficou clara para vocês. Isso é um parâmetro importante para a gente, né? Nós usamos muito o termo adolescência, que na verdade ele tem uma conotação não biológica. A adolescência é uma conotação social, né? Eu gosto mais da puberdade, porque a puberdade não tem jeito. Se eu falar assim, idade biológica de 14 anos, significa que o organismo desses dois garotos está igual, está muito parecido, igual nunca é, né?
está muito semelhante. Diferente de eu falar de idade cronológica. Quando eu falo idade cronológica, há 14 anos, um pode ter 16, o outro pode ter 12. Quando nós fizemos um estudo aqui com o pessoal do Botafogo, nós encontramos uma diferença, gente. Tinha um garoto, os dois garotos tinham idade cronológica de 13 anos. Os dois tinham idade cronológica de 13 anos. Um dos meninos tinha 8 anos de idade biológica. Olha só. E o outro já tinha 15 anos de idade biológica. Jogavam na mesma categoria. Um garoto de 8, um garoto de 15. Vocês colocariam, pensando em idade cronológica, um garoto de 8 para disputar com um garoto de 15? Lógico que não, né? Tenho certeza. Imagina biologicamente. E quais as consequências disso? Então, nós precisamos estar atentos à questão, estarmos conscientes dessa questão, para que a gente comece um processo de mudança. Mudança não é fácil. Mudança não é fácil. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, por favor? Boa tarde, professores. Professor Trujillo, assim como Marcelo, fui seu aluno na graduação também. Muito obrigado por tudo. Prazer estar aqui com vocês. No futebol profissional, atualmente, os últimos estudos têm mostrado que se toma em um nível alto 2.500 decisões por jogo, em algumas competições chegando a 3.000. Um atleta, um ser humano normal, toma em torno de 6.000 decisões por dia. Então, o atleta profissional, em 90 minutos, toma quase que metade das decisões de nós, seres humanos normais, que não estamos hoje. Já no sub-20, nas categorias de base, no sub-20 de alto nível, toma-se em torno de 1.800 decisões por dia, ou seja, por jogo, são coisa de 700 decisões a menos. Automaticamente a gente percebe que há uma sobrecarga cognitiva importante quando ele está de sub-20 para o profissional. De que forma essa sobrecarga cognitiva pode afetar o desenvolvimento do atleta e, além disso, de que forma essa sobrecarga cognitiva vai influenciar na questão física do atleta dentro do jogo? Eu costumo falar o seguinte, que essa tomada de... Eu tenho até alguns trabalhos que eu participei lá em Viçosa, com o Israel Teodo, acho que eu estou em 6 publicações lá, que quando você olha um atleta, óbvio que vai depender do nível do jogo, né? Tomada de decisão, quando a gente está com 15 minutos, eu como base lá do Fluminense, eu já trabalhei na base no Corinthians, no Vasco, no Fluminense, e nesses três, eu estou há vários anos dedicando à base. Quando você pega um time que tem uma infraestrutura boa e que você tem um currículo de formação, que eu vim estruturando isso desde 2007, acho que o meu foi o primeiro currículo de formação do Brasil, eu me orgulho falando que a gente fez um currículo realmente bem estruturado, que considerava todos esses fatores aí, na ordem cognitiva, fisiológica, foi muito bem escrito e já tiveram 9 versões. O que a gente pensava lá atrás? Se quando a gente pensa no que é uma tomada de decisão, essa tomada de decisão ela vai ter um peso diferente, dependendo do nível de jogo, dependendo do nível do atleta e dependendo do tempo de formação que ele já está. Já está experiência, exatamente, já está experiência. Tem artigos, que eu faço até parte lá de Viçosa, que a dilatação pupilar. Alô? Que a dilatação pupilar, ela vai falar o quão o atleta ele está preso quanto ele está atento para aquela decisão, né? O tempo que ele fica, quanto mais tempo ele fica prestando atenção, a dilatação da pupila ela vai dizer isso, o tempo de apreensão para o estímulo. Quanto mais rápido ele resolve aquela solução do problema, melhor, tá? Pela dilatação pupilar, em milímetros, isso aí. Por que eu estou dando essa volta toda para falar isso de você? Isso vai depender do nível de estímulos que ele recebeu, né? Vai depender do adversário, vai depender de quanto tempo ele está dentro desse tipo de estímulo. Um clube não estruturado, se ele não estimular correto aquele estímulo, e também dependendo do nível maturacional dele, esse estímulo pode ser que seja dissipado, pode ser que naquele determinado momento não tenha apreensão daquele estímulo. Então,
quando a gente pensa, né, o estímulo tem que ser o quê? Oportuno. E aí a gente tem que estudar um pouquinho para saber o que a gente vai estimular, em que faixa a gente vai estimular. Esse número de tomada de decisões por jogo, eu acho é bastante relativo. É bastante relativo. Quando você gasta um tempo aprendendo, quanto mais vezes você se submeteu àquela situação, menor vai ser a dilatação da pupila, né? É o tempo de apreensão para você entender aquele estímulo e dar a solução para ele rápido, tá? Então, pela dilatação pupilar, você já tem a velocidade de raciocínio desse atleta. Mas só que se o atleta for estimulado de maneira errada, né? Se não for suscitado, se ele for estimulado de maneira errada, ele possivelmente vai passar por uma determinada categoria sem resolver aquele determinado problema, porque ele não foi estimulado para resolver aquele problema, mesmo ele estando maduro para resolver aquele problema. Então, o número de fatores é tão grande, de quantas tomadas de decisão ele vai ter para o jogo, depende do jogo, depende de como ele foi estimulado. Então, mas que é importante, o que você falou, é extremamente importante. A gente só não pode perder o sentido de que existe sim uma progressão pedagógica para esse estímulo ser dado, não só de acordo com o escalão etário, como a gente acabou de falar, o Astrogildo deu um exemplo aqui de um garoto com a mesma idade biológica, se você não me engano, com a diferença de 8 anos, o exemplo que você deu. A idade biológica é o tempo de vida, né? Por exemplo, o garoto tem 14,87 anos. A idade centesimal é importante em nível de fórmula, né? Isso faz diferença na hora que multiplica ou divide. Então, quando a gente pensa que aquele atleta está apto, para quê? A gente tem que dar um estímulo para o cara, para ele estar pronto para absorver aquele estímulo. Essa é uma outra questão. Então, por isso que as pessoas que estão formando, elas têm que entender o nível de complexidade do estímulo que vai ser dado e também se o organismo está maduro para receber aquele determinado estímulo. Então, estou falando de estímulo do 1 contra 1, do 1 contra 2, essa progressão não tem que existir. É natural, numa brincadeira. Sim, mas você tem que entender e tem que fazer a progressão pedagógica para que isso aconteça de forma correta na hora que você está formando, tá? Obviamente, sempre do mais fácil para o mais difícil, né? E assim, eu acredito que isso tudo que a gente está falando aqui vai dar, assim, num jogador, a gente vai dar uma certificação de apto ou não. Mas o apto, ele é tão aberto, o cara está apto, é tão aberto. Professor, eu conheço, você precisa hoje, para formar um atleta em excelência, de mais ou menos, vamos falar aqui de brincadeira, 10 mil horas, tá? Professor, mas aí tem um jogador lá, que eu conheço, que foi descoberto aos 17 anos. Parabéns. Mas possivelmente, se esse jogador, que é alto nível, fosse descoberto antes, ele teria menos falha que vai ter agora, se tivesse uma formação correta, tá? Não estou falando só da parte técnica, não. De dar os estímulos na hora que eles estão maduros para serem absorvidos, tá? Essa relação que a gente tem que entender também e tem que ser estudado isso, tá? A galera tem que entender esse universo. O estímulo tem que ser oportuno, ou seja, estimular na hora certa, porque o organismo às vezes ele não está pronto para receber aquele estímulo. Esse estímulo vai ser dissipado, ele não vai ter apreensão de um determinado estímulo. Por isso que é importante a tomada de decisão, ela vai ser proporcional à bagagem de estímulo que ele teve na formação dele. É um outro estudo que está saindo agora. Eu sou professor da Universidade de Viçosa há anos já, e eu tenho alguns artigos publicados lá com eles, com Israel Teodo, com o próprio Próspero Paoli, o João Carlos Bouzas. Então, é tão importante a gente entender esse universo da cognição, e é tão importante a gente cruzar esses fatores com o estímulo. Professor, mas o meu atleta ele é estimulado, mas será que é estimulado de maneira correta, em termos cognitivos? Será que tu respeitou uma progressão pedagógica ótima para que ele aconteça na plenitude? Isso tem que ser considerado. Isso tem que ser considerado. Então, tomada de decisão vai depender das experiências regressas dele e no que foi ofertado para ele de resolução de problemas, possibilidades, para ele depois ter a tomada dele, já com essa bagagem toda e fazer da melhor maneira possível. Pela própria dilatação da pupila, a gente observa o quão eficaz ele é nessa tomada de decisão. Isso né? foi eye track, né? Denis. A dilatação da pupila com eye track,
estudos? Um atleta. Isso. Denis, olha, porque pensa o seguinte, quando a gente está, vocês, a gente aqui, a gente tem que tomar uma determinada, ter uma tomada de decisão. Então o atleta está em campo, o Daniel falou bem do Vinícius Júnior, você tem que tomar uma decisão. Quando o atleta, como o Márcio falou, ele não vivenciou isso antes, ele não foi preparado para isso, ocorre uma ebulição de hormônios dentro do corpo. Né? Por isso que a pupila vai dilatar, por isso que a frequência cardíaca vai subir, por isso que ele vai ficar ansioso, e isso vai tudo interferir na parte cognitiva, logo de cara. Então o Vinícius Júnior não tinha noção a tomada de decisão no momento correto que ele deveria correr, no momento correto que ele deveria talvez dar um passe, ou correr. Então ele corria como ele fazia na base, né? Se lançava no espaço para receber a bola. Aqui dentro do corpo, naquele momento ali, esses hormônios estavam provocando essa ansiedade nele. Ele queria resolver o Maracanã cheio, a torcida do Flamengo gritando. Então isso acontece o tempo todo com o garoto da base. Então quando esse garoto da base está subindo para o profissional, imagine essa carga hormonal, cognitiva que esse garoto está sofrendo. Então a gente tem que pensar nisso. Isso vai interferir em quê? Se eu corro sem noção de onde eu tenho que correr, quantidade de ações motoras que eu tenho que fazer, eu vou correr mais do que eu deveria, vou me esforçar mais do que deveria, vou entrar em fadiga mais rapidamente cognitiva e fisicamente, aumenta a chance de eu ter uma lesão. Então eu tenho um zagueiro de 2 metros de altura, eu acho que eu vou conseguir encarar ele, porque eu estou ansioso, porque o Maracanã está gritando no meu ouvido, eu vou para cima dele. Então essas tomadas de decisões, se elas não forem preparadas, como bem o Márcio falou desde o início, isso é difícil de acontecer, porque tem muito clube que não tem psicólogo. Eu não sou psicólogo, o treinador não é psicólogo. O treinador tem conhecimento, eu tenho o meu. A gente pode ajudar, mas a gente não é psicólogo. Então é importante ter um psicólogo para ajudar a criança nesse acompanhamento desde o mirim, vou falar menina, já mudou de nomenclatura, até chegar ao profissional. Esse exemplo que o professor Astrogildo falou, esse garoto do Botafogo, que estava adiantado, não joga mais futebol. Parou. Não chegou nem no profissional. Parou. O outro ainda continua jogando futebol. Entendeu? Então, essa é uma realidade do nosso futebol. Então, essa tomada de decisão está muito influenciada pela maturação, pela puberdade, a quantidade de hormônio que está ali dentro, que ela está ainda em desenvolvimento. Assim como tem o desenvolvimento ósseo, os hormônios também estão em desenvolvimento dentro do nosso corpo. Só uma vez, Gustavo. E também pelo número de vivências que você oferta para esse atleta. Isso é fundamental. Tem que vivenciar. Isso. Você tem que dar o estímulo. O estímulo ele tem como para que ele seja eficaz. Ele tem como principal característica que seja oportuno. O que é oportuno? Se o estímulo não for oportuno, aquele estímulo se dissipa, ele vai embora. O que é oportuno? É a criança criança ou adolescente está apto para receber aquele estímulo. Apto em termos fisiológico, apto em termos cognitivos. Então o estímulo tem que ser, a principal característica de um estímulo é que ele seja oportuno. Tá? Tem que ter toda uma progressão pedagógica para ele entender que o estímulo tem que ser dado na hora certa, para ele ter uma apreensão boa daquele determinado estímulo. Inclusive financeiro, né? Não é o garoto sair de R$2 para R$100 de uma hora para outra. Antes existia uma máxima, né? Treino é treino, jogo é jogo. Essa máxima se modificou atualmente, né? Que treino é jogo e jogo é treino. Obviamente que as tomadas de decisão vão impactar no aspecto físico. A gente percebe isso nos clássicos regionais, quando as equipes são equivalentes tecnicamente. O nível de prontidão, de concentração, obviamente de tomada de decisão aumenta e isso impacta nas métricas do jogo. As distâncias percorridas totais de alta intensidade são reduzidas, porém a carga interna ela é igual ou tão alta quanto em jogos onde se percorre distâncias maiores. Então, obviamente que essas questões da tomada de decisão impactam sim na percepção do esforço do atleta
impactam negativamente também nas métricas do jogo. Eu acho que o caminho é a neurociência. A gente tem conversado com alguns neurocientistas, alguns do esporte, outros não, ver como é que a gente poderia estar procurando avaliar, tomar decisões pautadas na neuroplasticidade, nas funções executivas, de forma a otimizar esse desenvolvimento do atleta. A gente sabe hoje que a neuroplasticidade, que é a capacidade realmente do cérebro armazenar, processar e realmente se desenvolver, ela ocorre na fase adulta, obviamente com menos desenvolvimento que em fases mais precoces, conforme o professor Astrogildo falou, existem tempos ótimos ali de desenvolvimento. Os clubes já estão cientes dessas questões, tanto é que nas categorias de base, cada vez mais precocemente, os atletas estão ingressando nos clubes, alguns já fazendo essa transição futsal e campo de maneira mais precoce e padronizada, de forma também que esses estímulos sejam realizados em idades pré-púberes, né, antes da adolescência, quando há uma maior capacidade do cérebro armazenar ou perceber ou assimilar essas questões de desenvolvimento neural. E aí essa ferramenta como o monitoramento das pupilas, o eye tracking, ou outras possibilidades, né, como o EEG, né, o eletroencefalograma, em algumas possibilidades de funções, de realizações de atividades mais transferíveis para a prática do futebol, ou outras avaliações que consiga perceber a via aferente e a via eferente, que é justamente a percepção desse estímulo e a execução desse estímulo. Eu acho que é o caminho do futebol aí, em se tratando de desenvolvimento holístico aí, ou seja, do todo dos nossos atletas. Deixa eu só complementar isso. A pergunta foi ótima, porque você mexeu com um sistema que é um dos sistemas mais importantes do corpo, embora em termos maturacionais ele não tenha uma importância tão grande quanto o reprodutor, pelo que ele provoca, né? Mas por que o sistema nervoso? O Márcio está chamando a atenção e eu quero reforçar, endosso totalmente, estou com ele no que ele diz, quando a questão do ser oportuno, né? Eu preciso que o estímulo seja oportuno. A gente está acostumado a ver aí o pessoal de academia, principalmente, usando muito anabolizante, né? Suplemento alimentar e tal, para fazer hipertrofia. E não consegue a hipertrofia. Sabe por quê? Porque o suplemento ele só vai fazer efeito se houver a necessidade do organismo. E quem vai determinar a necessidade é a carga de exercício. Então não adianta nada fazer uma carga leve e me encher de suplemento achando que aquilo ali vai resolver minha vida, porque não vai. O organismo não está pedindo aquele suplemento. Então eu estou jogando fora. É exatamente o que o Márcio está falando, né? Eu tenho que ter uma necessidade, uma condição do organismo e o estímulo externo chegando de acordo com essa condição. Se há um desencontro nisso, e aí vem a questão, né? Eu posso causar um estresse. Eu estou falando do sistema nervoso, ou seja, o sistema que controla todo o nosso corpo. No momento que eu causo um estresse, ele começa a trabalhar mal, desarmoniza tudo, porque ele controla tudo. Então, em termos de performance motora, em termos de rendimento físico, vai ter comprometimento sim. Né? Nós sabemos muito bem que quando a gente se você ficar gripado, o teu organismo funciona mal. Porque houve uma desarmonização de determinado sistema. E isso vai acontecer no caso do sistema nervoso também, né? Reforço, é muito importante isso que o Márcio colocou, gente. O estímulo tem que estar adequado à condição do indivíduo. Se o indivíduo não está preparado para aquele estímulo, e aí o Márcio falou o tempo todo da progressão pedagógica, quando nós falamos de desenvolvimento, essa progressão é natural. Alguém aqui aprendeu a correr antes de aprender a andar? Não. Porque pela progressão, primeiro a gente vai aprender a andar para depois aprender a correr. Quando nós falamos de crianças, esse desenvolvimento vai se dando gradativamente. Você tem uma série de estímulos para uma criança de 10 anos que ela precisa vivenciar, porque o que o nosso cérebro faz quando tem que tomar uma decisão? Ele vai se basear em experiências anteriores.
ele vai buscar o que ele conhece semelhante àquilo. Isso aí, se eu não tenho experiência, eu fico com dificuldade. Se eu fico com dificuldade, me dá insegurança. Se eu me dá insegurança, já fica meu sistema nervoso prejudicado, porque eu tenho que trabalhar muito mais. Então, no momento que eu deixo a criança vivenciar, acumular as experiências no momento certo, reforçando mais uma vez, concordando plenamente com o Márcio, é fundamental para que ela solidifique essa base. Feito isso, ele vai se sentir seguro. Por que a pupila diminui? Porque o estresse é menor. Por que diminui a solicitação? O estresse é menor. Se o estresse é menor, eu gasto menos energia. Até o gasto energético. Vocês sabiam que o nosso cérebro gasta mais energia que os nossos músculos? Nós gastamos, nosso cérebro consome mais energia que os nossos músculos, para você ver o quanto o trabalho do sistema nervoso é importante para a gente. Então, quando a gente fala nessa quantidade absurda de decisões que o atleta é obrigado a tomar numa fração de segundos, com a cobrança de milhões de pessoas, olha o peso disso em cima dele. Então, vai interferir sim. E aí, novamente, se eu não fiz uma boa base, se eu não deixei esse garoto crescer, tendo segurança nos seus movimentos, tendo segurança nas suas decisões, vivenciando o vocabulário de movimento, né? Não respeitou, né? Não respeitei as fases dele, vou comprometer sim. E nós temos que, sabendo disso, temos que começar a trabalhar essa questão. Não digo que vai ser fácil, não vai ser. Se fosse fácil, não precisava a gente estar aqui discutindo isso, já estava resolvido, né? Não vai ser fácil, vamos encontrar resistência, mas temos que começar a modificar, né? Fala-se hoje de maturação do futebol, e eu estou falando, é um assunto que já se discute em ciência há pelo menos aí 30 anos. Um dos maiores pesquisadores de rendimento de criança, que é o Malina, o cara tem mais de 200 publicações aí falando dessas questões. Então não é dizer que é um assunto novo, o assunto não é novo, o conhecimento não é novo. Nós estamos, na verdade, atrasados com relação a isso. Mas é que como na Fórmula 1, gente, o que acontece no carro de Fórmula 1, daqui a alguns anos, vem para os nossos carros, né? O carro do dia a dia. O que nós estamos discutindo é para que a gente comece a trabalhar para que pelo menos daqui a alguns anos a gente veja isso implantado, veja isso acontecendo. Pessoal, aí a gente entra num outro problema. Todo mundo está no futebol, vivencia a especialização dessa criança nas categorias de base. Então, desde cedo, aquela criança é lateral, é atacante, é zagueiro, zagueiro, é zagueiro. Não tem uma vivência motora como todos vocês tiveram. Todos nós aqui pela idade, a gente jogava futebol, subia muro, soltava pipa, brincava de carniça. Então a gente chama, né, nossos engramas motores são muito mais desenvolvidos para a gente ter essa vivência. Quando a gente tem uma especialização precoce, a gente deixa de vivenciar isso para a criança. Por isso que o atleta chega no profissional às vezes, não sabe usar a perna esquerda. E não vivenciou, não treinou, não participou. Eu tive o prazer, uma felicidade muito grande na minha vida. Eu fui levado aqui do Rio de Janeiro para o Paraná, por Antônio Carlos Gomes, né, quem é da preparação física conhece, ele foi meu orientador, numa pós-graduação, eu fui para lá com ele. E nessa pós-graduação eu estudei com Verconchance, quem é da preparação física sabe muito bem quem é, pliometria, o cara que desenvolveu isso tudo, e com Matviev. Eu fui aluno deles durante um ano, tá? Fui aluno deles. E eles sempre falaram assim, como é que é o sistema de treinamento na União Soviética. Existem centros de treinamento onde a criança entra lá com uma determinada idade, 12 anos. Aí o pai fala assim, a família, meu filho vai jogar vôlei. Todos os doutores falavam assim, não, seu filho não vai jogar vôlei agora. Ele vai ficar 3 meses no futebol, 4 meses no basquete, 5 meses no handebol. Ele vivenciava todos os esportes. No final disso tudo era feita uma avaliação cognitiva e física dessas crianças. Seu filho hoje tem uma vivência melhor, está mais apto, é o termo que eles usavam, para jogar o futebol, mas eles vivenciavam tudo. Então eles se tornavam um atleta,
uma criança com mais desenvolvimento motor, um vocabulário motor muito maior do que você pegar uma criança. Quando eu dou algumas palestras para treinadores de jardim, eles me perguntam como é que você acha que eu faria. Eu falei assim, no futebol, sim. A criança chega lá na categoria de base, eu quero ser zagueiro, quero ser atacante, tá bom, vai lá pro gol primeiro. Vai ser goleiro, vivencia a função de ser goleiro, depois vai passando por outras funções para ele ter o conhecimento, inclusive, como é que o zagueiro joga, como é que o atacante joga. Ele vai ter um vocabulário motor muito maior, ele vai chegar no profissional como um atleta muito mais bem formado. Tá? Então, o que vocês pensam um pouquinho dessa especialização? Desculpa, por favor. Moraci. Esse papo da maturação, há muitos e muitos anos a gente brigava sobre isso. Não haviam estudos, mas a gente reclamava que tinha que ter paciência com determinados jogadores que nós sabíamos que não estavam preparados para jogar. Tinha qualidade, tinha todos os pré-requisitos, mas ele não estava pronto para jogar, não era a hora, tudo tinha que esperar. E antigamente conseguisse mais. Hoje, eu percebo que ainda tem alguns casos desses, mas venho observando que as avaliações de atletas são feitas muito em função de tamanho. Não que o que não tem tamanho não tenha chance, mas ele já entra perdendo de 2-0. Mano, o cara olha, já nem quer olhar muito. Só se o menor for muito habilidoso, porque se ele tiver a mesma qualidade técnica do maior, o cara vai optar por maior e sem nem ter dado a oportunidade de ver essa questão da maturação. Quanto à questão da minutagem, o que vem acontecendo? Tem clube com 50 jogadores num sub qualquer desse, num 10, num 11, num 12. 50. Aí tem uma competição no final de semana onde jogam 11 e 11 ficam no banco. E os outros 28? Não está rodando, não está pegando minutagem, joga uma vez ou outra, um amistoso, um torneio, alguma coisa assim. Então, é uma das coisas que deve estar aprendendo muito aí, principalmente ao Márcio, que eu já conheço muito tempo, sei como é que é a história do trabalho dele, essa questão de ter jogador rodando, né, e de se mudou já hoje no clube, se ainda estão com aquele pensamento arcaico, se já estão começando a esperar, esse aqui vale a pena esperar, vamos esperar esse, ele ainda não está no momento, ele ainda vai levar um certo período para chegar lá. Isso já vem mudando dentro do clube ou isso ainda está muito difícil de se convencer o pessoal que está na gestão? Amigo, primeiro é um prazer falar contigo, foi meu amigo de faculdade, né? Castelo Branco, lá se vão anos, isso aí. Mas vamos lá. Olha só, é uma pergunta muito interessante, até porque os espectros que ela atinge são enormes. Aqui a gente poderia falar, de verdade, um curso sobre isso, mas eu vou tentar sintetizar. Cara, esse papo antes, porque haja estímulo, só desenvolvimento, se tiver estímulo, mas o estímulo tem que ser oportuno, estimular na hora correta, isso aí a gente não discute mais, tá? Então, quando você fala assim, que esse mesmo o eye track, esse material que ele falou lá, do lado direito, o jogador que se especializa cedo, por exemplo, um lateral, ele diminui as possibilidades dele em campo, se for fazer uma jogada no meio, em 30%, olha só, de 30% a 45%, é bizarro, ele não consegue ter resoluções desse lado obscuro, se ele se especializou desde cedo na lateral de um campo. Então, isso que você falou, estou trazendo um exemplo bem prático, tá? Essas vivências motoras regressas dele, com velocidade na hora de definir as situações, isso só vivenciando. Mas você tem que ter uma progressão para que isso aconteça, né? Outra coisa que você falou que eu achei assim, muito importante, que essa especialização, a gente não adianta a gente ir contra a natureza, o organismo tem que estar maduro para receber determinados estímulos, porque se ele não estiver maduro, vai ser dissipado. Vai em vão.
Por isso que tem que ter toda uma progressão pedagógica. Agora, o Astrogildo deu um exemplo, foi meu colega de trabalho, um colega que eu tenho, pô, respeito anos de profissão. A gente veio lá no início junto, um dos caras que eu me inspirei muito. Então a gente tem, você imagina um jogador, vou falar assim, que tem a mesma idade cronológica. Eu tenho exemplo do que eu uso sempre nos cursos sub-14, mas que ele nasceu no início do ano, vou comparar com outro que nasceu no final do ano, que a gente chama de idade relativa, um outro fenômeno que arrebenta, tá? Então, ele tem a mesma idade cronológica, vamos supor, 14 anos. O exemplo que eu dou é um exemplo que o Fluminense me deu, maravilhoso, que o Corinthians me deu agora, na minha passagem agora pelo Corinthians. Então, tem foto dos dois exemplos magníficos. Os garotos têm exatamente esse do Fluminense, inclusive, ambos nasceram no mesmo dia, com 8 horas de diferença. Um era a seleção sub-14, o outro não era nada. Um vingou no futebol, outro com 16 anos foi embora. Um exemplo maravilhoso que eu tenho, eles não se incomodam de eu botar lá a fotinho deles, eu já pedi, inclusive, porque eu boto sem a bolinha na cara, com permissão deles e tudo. O que era importante? Um era grandalhão, jogava pra caramba, mas as jogadas dele eram físicas. E naquela época, estou falando isso quando eu entrei para a categoria de base, foi em 2006, ainda era a época que o zagueiro tinha que só rechaçar, tinha que só ser forte. Isso mudou muito, vamos entrar no mérito da questão. Mas sair jogando, o goleiro, então era impossível, era só botar a bolinha, tiro de meta, pimba, chutão para frente, e o jogo mudou muito, né? O número de tomada de decisões no jogo aumentou substancialmente, né? Mas vamos lá, o que aconteceu? O outro garoto, com a mesma idade, nasceram no mesmo dia, um já tinha 78 quilos, enquanto o outro tinha, podem se assustar, 41 quilos. Um tinha nascido no início do ano, outro no final. Um era G5, genitália completamente formada, e o outro era G1. É um exemplo bizarro. Ele tinha acabado de virar G2, eu ainda estava na dúvida, exatamente. Se ele já era um G14. Eu fiquei assustado com aquilo na minha vida. Totalmente pré, o outro era pós. Totalmente pós, exatamente. Você tem um maturador, que é o síncrono, que é o que faz a maturação no tempo correto, né, a maturação média, tem o tardio e tem o precoce. É assim que a gente classifica, né? E existe uma idade para um homem 13,85, que ela ainda até hoje é considerada, admitindo um ano a menos e um ano a mais, como o cara que faz o pico de velocidade do crescimento ali, naquele momento, ele é o maturador médio. Mas não vamos entrar nesse mérito não. O que eu quero falar é que você imagina um garoto que ele está maturacionalmente atrasado. Olha só um caminhão de informação para dar para vocês com uma frase. Ele está maturacionalmente atrasado. Por quê? O organismo já está. A data de nascimento dele, em relação à idade relativa, é totalmente diferente do outro extremo que eu falei. É o mês do ano que nasceu, né? Isso conta muito. E, ainda por cima, ele não teve vivência como, de repente, os outros vieram já desde 10 anos jogando. Esse jogador, para mim, é um fenômeno. Eu aposto nesse miúdo aí, nesse pequenininho, ele é um fenômeno. Ele tem anos de diferença em termos de maturação biológica, da média, né, dos outros, e ainda assim, se ele conseguir entrar, vou chamar o nome antigo de peneira, né, se ele conseguir entrar, esse garoto eu vou apostar, ele é um fenômeno. Agora, o que tem que ser estudado é o quanto ele vai crescer, se ele não vai ser um cara realmente extremamente baixo. Aí a gente entra em outras esferas do conhecimento, mas é bem legal isso que você falou, porque realmente a gente encara isso no dia a dia, quando a gente vê. Então tem apostas, a gente descobre o gato, só com um olhar simples pela ciência. Como é que a gente descobre esse gato? Poxa, você olha o garoto todo desenvolvido, voizão, pilosidade já tomando conta do corpo inteiro, já. E a gente olha as características, né? Ele é um predador quando vê uma mocinha passar, o outro ainda está dando peteleco na orelha. Eu sempre tenho essa brincadeira que viaja com categoria de base, tu vê muito isso. E aí, se eu tiver que apostar em alguém, se eu tiver na dúvida em alguém, eu vou apostar nesse que ainda tem muita coisa para desenvolver. E eu não estou refutando os jogadores que são maturadores precoces, que também é um erro. Então porque ele é grandão, manda embora. Não. Ele pode ser maturador precoce e ser bom e vingar. Assim como também pode ter um maturador tardio e vingar. Você só tem que observar esses fenômenos e saber interpretá-los bem
para que haja uma seleção justa, entendeu? Eu quero aproveitar e ilustrar duas coisas. Uma, pegando esse gancho, vocês já viram que meninas de 12 anos não querem saber de meninos de 12 anos? Eles querem saber de meninos mais velhos. Por quê? Porque aos 12 anos elas já estão num nível de maturação mais adiantado. Elas vão buscar alguém que esteja no nível mais adiantado. Os interesses delas são diferentes, né? Então tem essa questão. E a outra coisa que eu ia pegar foi agora no final, o que você falou foi... a idade é fogo. Idade maturacional, idade relativa. Idade relativa. Essa é outra questão que já faz diferença, né? A idade relativa a gente fala assim, nasceu no ano X. Mas se eu nasci em janeiro, se eu nasci em dezembro, eu tenho 12 meses aí de diferença, 11 meses de diferença. Isso já interfere. Imagine a questão biológica quando a gente fala de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos de diferença. Então vai pesar muito mais. Tá? Então é só para vocês verem a importância das questões biológicas aí na nossa... Daniel, quer complementar? Sim. Vocês até têm mais conhecimento do que eu nesse caso, né? Mas é que a gente chama de atletas de primeiro, segundo, terceiro quartil, né? E é comum nas categorias de base os atletas serem oriundos, né? Serem inatos no primeiro e segundo quartil, e terceiro e último quartil seria uma minoria. Então, a gente já conseguiu, né, que antes as categorias eram sub-20, sub-17, sub-15. Então, o sub-16 ele tinha muito pouco estímulo, jogava pouco, só ficava sendo não relacionado. Eu já tenho os campeonatos sub-16, sub-14, sub-18, para justamente gerar mais horas, gerar mais desenvolvimento. Talvez tenhamos que pensar no futuro em dividir ainda mais, colocarmos times de primeiro e segundo quartil, porque a seleção natural, né, que são jogadores em relação à idade relativa mais precocemente formados, obviamente eles vão tecnicamente performar melhor do que os outros. Pensar então em times de primeiro e segundo quartil e times de terceiro e quarto quartil, isso dentro da mesma faixa, do mesmo ano cronológico. Daniel, pessoal, como a gente ingressasse na universidade, estivesse entrando no primeiro e no segundo semestre, uma turma no primeiro semestre, uma turma no segundo semestre, de acordo com o nível de maturação de cada um, de acordo com o nível de conhecimento, né, que seria o nosso CR para entrar na faculdade, que seria a prova de vestibular, seria toda essa questão de maturação. Pessoal, a gente tem mais 5 minutos, então só para a gente deixar... Oi, pode falar. Boa tarde, eu me chamo Leila Vitibol, sou advogada no direito desportivo e eu gostaria de direcionar a pergunta para o mestre Gustavo. Sim. Algo que aconteceu até essa semana comigo. Eu sou aquele tipo de advogada que vou assistir os jogos dos meus atletas, gosto muito de acompanhar. E o mestre trouxe uma fala bastante interessante, que foi a minha dúvida justamente essa semana. Eu fui assistir 2 jogos dele, na quarta-feira e no sábado. E eu percebi que quarta-feira ele jogou em 3 posições e no sábado em outras 2 diferentes. Aí o mestre trouxe a seguinte fala, né, que a especialização das crianças precisam ser nessa categoria de base para vivenciar. Mas existe até uma idade relativa? Não, o que eu falei foi o seguinte, que não, na minha opinião, que não deveria ter uma especialização precoce. Isso. Ela deveria ser mais tardia. Tá? Talvez no sub-17, no sub-20, não antes disso. Eu penso que antes disso a criança deveria vivenciar o maior número de posições possíveis dentro de um time de futebol. Para que não aconteça o que o Márcio falou. Os jogos como lateral esquerdo, meu lado direito aqui, ó, meu campo de visão, de tomada de decisão, de raciocínio, ela vai ser prejudicada, porque eu vivenciei isso desde o mirim, por exemplo, desde o sub-11, desde 11 anos de idade, sendo lateral esquerdo, eu vou ter uma deficiência, falta de experiência, né, nas outras posições. Então, isso vai afetar meu campo de visão, entendeu? Então,
depende muito, é o que a gente está conversando, da maturação. Né? Ele pode ter 16 anos e isso acontece, né, professor? Se a gente entender como uma 16 anos como idade biológica, Sim. assim, Entendeu? Tá, perfeito. Obrigada. Tá? Para a gente terminar, a gente tem 5 minutos, então vamos deixar o motivo da nossa reunião hoje também foi para falar sobre um termo que vocês vão escutar ou já estão escutando, que o professor Astrogildo falou no início, que é o biobanding. Tá? O que é a proposta do biobanding? Né? Que não é nada mais, nada menos do que você montar competições com faixas etárias não cronológicas, e sim biológicas. Então essa é uma proposta que está chegando, os estudos estão vindo, nada de novo, como a gente já tem discutido, isso já existe há muito, essa já é uma discussão antiga, muito antiga. esses já fizeram campeonato. Já é. Hoje lá na Europa está vindo, tá vindo, estão pensando nisso, como já está sendo proibido lá também o cabeceio, né, na divisão de base, as crianças não estão podendo mais cabecear a bola e outras coisas. Então, para que isso aconteça, imagine vocês, né? Aí eu queria saber a opinião de todos e de vocês também. É difícil você, aí a parte de gestão, o Márcio pode falar bem sobre isso também, Márcio. É você conseguir montar. Você tem sub-14, sub-15, 16, 17, 20 e assim vai. Você tem que montar campeonatos dentro da idade biológica. Vamos para a realidade. Como fazer isso? Né? Como eu consegui montar? Eu vou ter o campeonato sub-14, beleza. Eu vou juntar todo mundo que tem 14 anos lá e joga lá para o campeonato. Mas quando eu entrar com a parte biológica, como fazer isso na realidade do nosso futebol, gestão, como a federação vai conseguir montar isso. Isso é um problema. Vou fazer uma observação. Sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Esporte Clube Vitória durante 2 anos. E foi uma experiência fantástica no sentido de conhecer, além do Nordeste, uma fórmula simples de fazer um processo de captação que é a porta larga para entrar no futebol, né? Que seria a entrada pelo futebol de base. Muito mais fácil. Você tem várias categorias e já chegar alguém na equipe principal direto. E o que o Esporte Clube Vitória fazia? Fazia diversos festivais de futebol, juntando escolas por região. A Bahia é muito grande, então assim, eu pego um raio de 30 quilômetros, vejo quantas escolas tem naqueles 30 quilômetros e faço um festival durante um final de semana. E mando lá minha equipe de observação. Muito mais simples até, porque eu vou reunir todo mundo num ambiente só. Eu não vou, às vezes, colocar o menino para um processo de peneira, onde ele vai estar 40 minutos numa avaliação coletiva, onde ele pega 3, 4, no máximo 5 vezes na bola. Nesse momento que ele pega 5 vezes na bola, o pior dele vai estar desse tamanho aqui, não vai querer nem tocar a bola para ninguém que acha dele fazer alguma coisa. Então, assim, talvez a possibilidade seria que os clubes, ou uma federação, a própria confederação de futebol, pudesse organizar mais eventos como esse, com um cunho formativo, né, mas principalmente abrindo espaço dentro de a gente já está perdendo espaço na educação física escolar. Então seria a oportunidade de colocar as crianças para vivenciar no ambiente e nesse momento, que está todo mundo reunido, o processo de inscrição ser um processo de avaliação prévia. Então, Marcelo, você tem toda a razão. Seria ideal, até o professor Astrogildo está falando, é o sistema soviético lá que eu falei no início. Mas pensa o seguinte, quando eu comecei lá no futebol, há 100 mil anos atrás, como preparador físico do juvenil do Bangu, as divisões de base disputavam o Campeonato Carioca. Acabou. Né? Hoje tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, viaja para o exterior. Tem muitas competições já para base como se fosse profissional já. Que já tem Libertadores para Sub-20, é isso que eu estou falando. Como a gente conseguiria, né, montar um campeonato com idade biológica, já que o calendário da base já está igual do profissional, já joga toda hora, para baixo, para cima, já viaja o Brasil todo. Isso pode Essa ser é a uma coisa dificuldade. sugerida a uma federação, Sim. a um clube, ou um grupo de clubes, ou até mesmo uma confederação. Se você pegar, por exemplo, a categoria Sub-13 no Rio de Janeiro, você vê o campeonato metropolitano. Sim. Que no máximo o menino vai fazer um jogo de alta exigência se chegar até a final. Porque nem sempre ele tem 2 classes para disputar, que são chaveados, ele só se encontra, né, se chegar na final. E aí, qual o nível de exigência que ele tem, e ainda é colocado em campo para ganhar o jogo.
jogo, para ganhar a competição. Acontece outro. E aí, aquele 28 que o Florenci falou, ficou só da plateia assistindo. E o pai e a mãe ainda xingando, querendo que o filho. E aí acontece o maior problema de todos, que todo mundo aqui vivencia, que o Márcio bem falou no início. O gestor tem que convidar aqui, ó, o Márcio, o Daniel, o professor Astrogílio, vários de vocês para discutir isso. Como montar isso? Não é ele, gestor, que não tem a vivência, não tem conhecimento, tomar uma decisão. Eu vou montar um campeonato aqui sub-14, sub-13 e acabou. Né? Tem que convidar os especialistas, que são vocês, para discutir a montagem desse campeonato. Divisão biológica e não mais cronológica dos campeonatos aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. No início dos anos 2000, desculpa. Ninguém faz isso. Uma equipe chamada Paraná Soccer Technical Center, PSTC, de investimento japonês, começou a criar as primeiras competições de nível sub-14, 15 em nível nacional. A gente não tinha, como você falou, um brasileiro, uma Copa do Brasil, dessas categorias de base, a gente tinha só os estaduais, regionais e os amistosos. Quando esses meninos se destacavam nesses estaduais amistosos, eles eram convocados para seleções nacionais de base, e a gente tinha um pouco mais de live nos jogos, etc. Então, assim, se existem hoje instituições que estão vindo com o advento do clube empresa, e desde 20 anos atrás isso já existe, esses modelos podem ser citados e virar uma referência para qualquer clube. Desde que entendeu? Os especialistas sejam convidados para discutir isso. Não é tomar uma decisão, botar jogo de futebol 11 horas da manhã, 10 horas da noite, sei lá o que, sem perguntar aos especialistas por que isso acontece com o atleta, né? Com o corpo do atleta, quando ele faz isso. Marcelo. Né? Quando o cara joga às 4 horas da tarde no Rio de Janeiro, vai jogar 4 horas da tarde no Rio Grande do Sul, né? É diferente isso. Com permissão do Daniel, eu vou me apropriar de uma fala dele aqui, que eu gostei muito. O treinador tem que fomentar o contraditório. Não vai ser fácil. Tá? Nós estamos aqui colocando para vocês uma coisa que estamos tentando vender para vocês um conhecimento. Né? Não estamos vendendo coisa nossa, estamos vendendo uma ideia. E a ideia está aí para vocês ou engavetarem a ideia ou assumirem a ideia e começarem a trabalhar. Vamos resolver o problema do mundo? Não vamos resolver o problema do mundo, mas não podemos é ficar parados. Não podemos é ficar estacionados. Né? Eu acho muito engraçado que hoje eu estou aposentado, né? E meu doutorado que eu defendi já, sei lá quando, 2016, desculpa, foi sobre maturação. Só que naquela época ninguém discutia a maturação, ninguém falava de maturação. Eu fiz meu doutorado todo e tal, e trabalhei durante anos na universidade, como professor da UERJ, trabalhando com maturação e divulgando as questões de maturação. Eu fiz a minha parte. Eu sei que não resolvi o problema do mundo, mas algumas sementes foram plantadas. Nós falávamos de sementes aqui. Hoje, eu, Márcio e Altamiro, o Altamiro Coutinho, que depois está conosco, nós trabalhamos juntos numa mesma academia com avaliação. E nós estamos falando de quantos anos, Márcio? Vou entregar a idade. Eu formei em 88, eu fiz concurso para lá em 87, um ano de forma. Nós estamos falando de 1980, Pedrinha, e olha só, na academia, para ele trabalhar na academia, ele fez concurso. Então, não é porque as coisas estão bagunçadas que nós vamos assumir a bagunça e deixar levar. Vamos tentar fazer a nossa parte. Essa é a questão. A gente tem que deixar de reclamar, né? É uma frase que está rodando, mas com a qual eu concordo. A gente tem que sair do lado que só reclama para o lado que age, o lado que faz alguma coisa. Né? E acho que é isso. Vamos ter dificuldade sim. Quando eu falei que, na verdade, o que o Fernando fez foi convidar vocês para uma batalha, vamos colocar assim, é isso. Porque a ideia é exatamente fazer com que levar vocês a refletirem sobre isso, quiçá comprar a ideia e entrar nessa batalha com a gente. Tá? Agradeço aí a todos. Passo a palavra aí para a gente. Bom, é um prazer sempre estar falando dessas fases desenvolvimentais, que é importante que seja respeitado, né? Principalmente no futebol, que é o nosso esporte, né? Um esporte mais jogado no mundo,
esporte que sempre está em voga aí, que é o futebol, e a gente está podendo falar disso, que existe uma ciência por trás disso tudo, existe uma progressão no que tem que ser estimulado, tá? Para que haja uma apreensão desses estímulos todos, tem que ter um amadurecimento do corpo. O indivíduo, o atleta quanto indivíduo, ele tem que estar apto fisiologicamente, cognitivamente, a absorver aquele estímulo, tá? Se você não der o estímulo, você não der adaptação. E esse estímulo tem que ser oportuno também, a gente tem que entender isso tudo. E aí a gente fala no tamanho do campo, no número de atletas. Você não pode botar um garoto do sub-12 numa competição com um campo oficial, com um campo grande, com uma bola, não é adequado, não vai ter força. Isso tudo tem que ser muito repensado aqui no Brasil. A gente evoluiu, exatamente, cabeceio, a gente evoluiu muita coisa. Eu entrei no futebol, como eu falei, comecei no futebol profissional, depois eu fui para a base e ali eu desenrolei a minha vida toda na base. E hoje eu estudo gestão, porque eu também quero entender o outro lado. Desde 2015 eu sou o cara que busquei formação acadêmica, estou buscando formação na gestão há vários anos, porque eu quero entender os lados do futebol. E quanto mais eu observo, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que o Brasil ficou para trás em muita coisa. A gente tem que olhar, a gente tem que estudar, abrir a bitola, abrir realmente, entender o que está sendo bem feito no mundo. Profissionais que nós temos de excelente gabarito, precisam ser ouvidos pelos gestores. Tá? Daí também foi uma irritação que eu tive, eu fui estudar gestão por conta disso, querer também ter o olhar do gestor, para poder entender e poder olhar os dois lados, que a gente tem que evoluir bastante em alguns aspectos, mas que temos também excelentes profissionais que estão prontos aí para ofertar soluções para uma infinidade de problemas que a gente ainda vê que são bem arcaicos no futebol brasileiro no que tange a formação. Muito obrigado aí pelo convite, tá? Obrigado, Fernando. Obrigado por todo mundo. Daniel, serei breve. Eu deixo aqui duas perguntas nas considerações finais. Primeiro, nós como profissionais de futebol, vocês como treinadores, a questão do treinamento analítico versus treinamento sistêmico nas categorias de base, nessa questão do desenvolvimento harmônico do atleta, a gente percebe que existem atletas de nível internacional que com deficiências técnicas severas, uma finalização com uma perna não dominante, outras questões realmente de fundamentos. Então, quando se questionar essa questão do treinamento sistêmico e quando se colocar o treinamento analítico nas categorias de base. E a segunda questão é sobre o biobanding. A gente teve um caso que obviamente nos assustou em termos de sociedade, que é o caso do Colégio Pedro II, envolvendo menores de idade, Então, a legislação, ela trata o estupro de vulnerável, menores de 13 anos, é isso, né, coronel? Então aqui o coronel Blas, menor de 13 anos, mas porém uma menina que tem uma menarca com 11 anos, 12 anos, ela vai estar com 13 anos muito mais desenvolvida do que um jovem de 15 que vai ser acusado ali de estupro de vulnerável de uma menina ou de uma adolescente, ou já de uma mulher em formação de 13. É a mesma coisa pela legislação, o jovem de 19 anos, maior de idade, em relação às questões dos adolescentes de menor de 18. Obviamente, a gente tem que gerar discussões sobre isso e, obviamente, que isso impacta não só o futebol, mas a sociedade como um todo. Quanto às questões maturacionais nos impactam no nosso dia a dia. Agradecer ao Fernando aí pela iniciativa, mais uma vez obrigado, um abnegado. Agradecer a todos aí pela oportunidade. Só lembrei de uma coisinha. Vocês assistiram o filme das Irmãs Williams, do treinamento? Quem não assistiu, assista. Vocês vão entender muito do que a gente está falando aqui. Não teve o aspecto científico por trás, mas teve uma percepção excepcional do pai delas. Tá? Vejam. E já cobrar o Fernando que no próximo tem a outra mesa da fisiologia. Obrigado, Fernando. Um instantinho, Márcio. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Gustavo Marques, ao professor Astro Gil, Márcio Assis e ao Daniel Gonçalves pela colaboração.
colaboração com a BTF, porque eu acho que a gente tem que proporcionar aos treinadores a melhor informação possível. E nós temos aqui 4 profissionais de gabarito que poderiam ficar aqui muito tempo passando muita informação importante para vocês. A gente comentou que em 2020, com a pandemia, quando houve o retorno aos trabalhos, eu falei assim, vamos escutar quem sabe. Então fala quem sabe, ouve quem tem juízo. E a gente fez as lives com os fisiologistas, com os preparadores, com os treinadores de goleiro, com os médicos, com os advogados, para entender aquele processo da volta do futebol quando a pandemia estava parecendo que estava terminando. Então, a gente ouvir esses profissionais, para a gente, isso é, além de prazeroso, a importância do que eles estão nos passando. E dizer o seguinte, que cada vez mais o treinador brasileiro, ele tem que se valorizar, porque a gente que já rodou o mundo todo, eu joguei muitos anos em Portugal, competições europeias, o treinador brasileiro não deve nada a ninguém. O que falta é isso, trocar informação, não ficar preso dentro daquele casulo de não passar informação. Acho que informação, quanto mais você passar, mais você vai receber. Então, a proposta desse fórum é justamente isso, a gente ouvir as pessoas que têm gabarito para falar. Então, agradecer mais uma vez a mesa aí, também aos 4 professores, e a gente tirar aquela foto de praxe, para depois a gente continuar o nosso trabalho. O tempo passa.